E agora sim, né, gente? Vamos lá. Eu queria comentar então o que a gente acompanhou ao longo desse dia todo, que é o caso do Daniel Alves. Então, para quem não acompanhou, vamos trazer aqui alguns detalhes. O Daniel Alves, ele foi preso, né? Ele estava preso em razão de uma acusação e uma condenação de crime de estupro, mas a justiça espanhola o absolveu hoje, né? Nesse dia 28, sexta-feira, o Tribunal Superior da Catalunha, que decidiu de forma unânime anular a condenação que aconteceu. Ele foi sentenciado em primeira instância a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro a uma jovem numa boate em Barcelona. Os 4 juízes, então, eles concluíram que o depoimento dessa jovem, que acusa, né, o ex-jogador, na verdade, esse depoimento ele foi insuficiente para sustentar a condenação, então, automaticamente, o Daniel Alves ele está absolvido. Mas a defesa da vítima, né, dessa jovem, ela já informou que ela vai recorrer. Então, o que aconteceu? O Daniel Alves ele foi preso em janeiro de 2023. Ele ficou mais ou menos um ano, mais de um ano, na verdade, preso, aguardando o julgamento. Aí ele foi condenado aos 4 anos e 6 meses e ele recebeu então uma indenização. Aliás, ele pagou uma indenização no valor de 1 milhão. Ele recebeu, na verdade, o dinheiro do pai do Neymar. Essa história, ano passado, todo mundo comentou, porque ele tinha o direito, então, né, para poder ficar em liberdade, pagar essa indenização. Ele recebeu esse dinheiro, né, em torno de 1 milhão de euros, e ele ficou em liberdade provisória. Na sentença de hoje, os juízes, o que eles consideraram? Que existe imprecisão na decisão anterior sobre o caso. Eles confirmaram que eles não duvidam da fala da vítima em si, mas disseram que o depoimento dela deixa lacuna e imprecisão. Então, por conta disso, eles tomaram essa decisão de manter, então, o Daniel Alves com a sentença anulada. Os advogados do Daniel Alves, ele disse que houve uma falta de confiabilidade no depoimento durante o julgamento, depoimento da vítima. E aí ela apresentou, só que eu quero lembrar só algumas coisas aqui, tá? O importante. A vítima, ela apresentou o mesmo depoimento o tempo todo. O tempo todo a vítima, ela apresentou a mesma versão. Já o Daniel Alves, ao longo de todo esse processo, ele prestou 5 depoimentos diferentes. 5 depoimentos. Então, foram 5 versões diferentes que o Daniel Alves ele apresentou. Na primeira vez que ele apresentou um depoimento, na verdade, nem foi para a justiça, foi num programa de TV, ele enviou um vídeo para um programa de TV, o Antena 3, e ele negou tudo. Ele negou que teve relação, ele negou que conhecia a mulher, ele disse que nunca tinha visto ela na vida. Depois ele foi para a polícia, dias depois, e declarou que entrou no banheiro junto com a moça, né, com a espanhola, mas ele negou que teve qualquer tipo de reação. Dias depois, convocado para um segundo depoimento na delegacia, ele alegou que praticou sexo oral com a mulher, e só que foi de forma consensual. E aí ele mudou essa versão, por quê? Porque a polícia apresentou imagens da boate, né? Que aí ali não tinha como ele negar, porque eles foram vistos juntos, os dois, né? Tanto o Daniel Alves com a mulher. E foi inclusive nesse momento que ele foi preso em flagrante. Isso tudo aconteceu em janeiro de 2023. Em abril de 2023, ele já estava preso. Aí ele declarou para a juíza responsável pelo caso que manteve relações sexuais consensuais com a vítima, né, com a mulher que o acusa,
E aí foram encontrados outros elementos de prova, né? Por exemplo, o sêmen do jogador foi encontrado, aí tinha também as gravações, né, do vídeo, e a alegação dele é de que ele tinha mentido nas versões anteriores porque ele era casado, portanto se tratava de um caso extraconjugal. E aí, um ano depois, em janeiro de 2024, o Daniel Alves, ele interrogado pela advogada, ele disse então que bebeu excessivamente naquela noite. Então, basicamente, a história foi essa. As versões apresentadas pelo Daniel Alves, elas foram mudadas 5 vezes. E então, o que nós temos agora, nesse momento, é essa revogação da sentença, né? Aliás, anulação da sentença. Então, Daniel Alves, até nesse momento, ele é considerado inocente, mas haverá, como eu disse, a defesa vai recorrer ao caso. Então, é claro que isso tudo está acontecendo na Espanha, né, gente? Evidentemente. É claro que a notícia, quando chega para nós aqui, tem a repercussão e a reação para quem acompanhou ao longo do dia, viu que foram muitas as manifestações, até porque a gente sabe como funciona, de maneira muito geral, casos, né, de acusação de violência sexual e como os desfechos muitas vezes acabam como esse. Não é necessariamente um desfecho, né, porque, como eu disse, a defesa vai recorrer, mas todos os indícios, tudo que foi apresentado, o que chega para nós, em particular para com as mulheres, dado o cenário que nós temos aqui, ele a gente entende como algo bastante lamentável, né? Porque isso acaba desencorajando muitas vezes as vítimas de denunciarem, mas isso é um caso que está na justiça, não dá muito para a gente ir além, apesar de, na minha avaliação, ser uma situação bastante lamentável. E aí também uma outra notícia que também estava acontecendo em paralelo hoje, é o caso do Robinho, já é um caso bastante diferente, até porque o Robinho ele já está condenado, mas é só para título de informação aqui para vocês também saberem, é que hoje o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele julgou um recurso da defesa para que a decisão de manter o Robinho preso seja suspensa. Vamos lembrar que em novembro de 2024, o Supremo rejeitou todos os pedidos da defesa para que ele seja mantido em liberdade. E ele, então, ele está preso em Tremembé. Ele foi condenado em 2017 a 9 anos de prisão pelo delito de estupro coletivo. Esse caso, inclusive, gente, ele é muito pior, né? Assim, ele é muito mais grave, na minha avaliação, porque tem, além da situação em si, que foi ele mais 5 homens, né, que praticaram o ato ali em si, né, o crime, foi um crime que aconteceu em 2013, viu, gente? Já tem 12 anos, em Milão, numa boate lá na Itália. Em Milão, tem também, que ficou bastante conhecido, aquelas provas todas. A polícia italiana, ela colocou prova, ela colocou escutas, e uma das escutas no carro do Robinho flagrou e registrou ele tentando combinar, aliás, ele combinando ali o depoimento com alguns amigos que faziam parte fizeram parte ali do crime. E aí, enfim, né, falas lamentáveis do Robinho, e está condenado, esse julgamento, ele já, essa avaliação, né, do pedido da defesa para a suspensão da prisão dele já foi negada, mas para vocês também terem informação que isso estava acontecendo hoje ao longo do dia. E aí, gente, só para a gente fechar aqui essas duas notícias, e acho que o mais importante aqui, que eu realmente fiquei refletindo a respeito, para lembrar de outras duas informações importantes. O Daniel Alves, ele tem na sua carreira, além dos grandes clubes, né, que ele atuou, ele começou no Bahia, foi para o Sevilha, atuou no Barcelona, na Juventus, no Paris Saint-Germain, em São Paulo, né, no time do São Paulo, Barcelona.
Ele também, claro, né, jogou na seleção, ele tem 2 ouros da Copa das Confederações, na África do Sul em 2009 e Brasil 2013, 2 Copas América, foi ouro também, Venezuela 2007 e Brasil 2019, e o ouro olímpico, que é o único que o Brasil tem, inclusive, que foi em Tóquio em 2020. E o Robinho, que também tem uma carreira na seleção. Robinho é um dos ídolos do Santos, né? Ele sabe daquele timaço que o Santos tinha ali no início dos anos 2000. Aí ele foi para o Real Madrid, Manchester City, voltou para o Santos, foi para o Atlético Mineiro, foi para o Istambul, um time de Istambul. Ele tem 2 ouros também da Copa das Confederações, a Alemanha 2005, a África do Sul 2009 e a Copa América na Venezuela, que foi ouro em 2007. Por que eu estou falando isso? Porque são 2 craques do nosso futebol, a gente não pode negar isso. 2, digamos, ídolos de muitas torcidas, né? Ídolos em algum momento da seleção brasileira também. E eles acabam a sua carreira sendo marcados por esses crimes covardes, perversos, lamentáveis. Então, assim, esse é um cenário que a gente tem e que muitas vezes a gente, nós, enquanto mulheres e feministas, a gente sempre traz uma retórica, né? Quase que uma frase de efeito que nem todo homem, mas sempre um homem, e às vezes, a gente sabe que muitas vezes isso deixa as pessoas irritadas, né, em geral, e em particular os homens também. Mas, assim, eu faço um convite apenas para uma reflexão mesmo, né, em relação a essa questão, porque, vejam, porque é muito triste, sabe? Tem uma ilusão mesmo, um mito em relação, acho que própria da nossa situação, do contexto que a gente vive, né, desses movimentos feministas todos que fomentam, e a gente tem uma situação atual em que há uma ferramenta jurídica que tem avançado no seu conjunto de leis, não só aqui, como mesmo na Espanha, na Itália, e isso faz com que muitas vezes as pessoas se iludam achando que a gente acha bom, que a gente acha empoderamento. Num aspecto, de fato, é um empoderamento. É importante a gente ter essa ferramenta na justiça para que esses casos não fiquem impunes, né? Que a gente não tenha mais mulheres, mais meninas em especial, que são as principais vítimas de crimes sexuais no Brasil, por exemplo, que passem por essa violência e que não tenham um amparo da justiça. Então, num aspecto, realmente é bastante importante. Os avanços que nós temos aqui com a Lei Maria da Penha em relação à violência doméstica, onde uma das violências é a violência sexual, e todas as outras leis que nós temos, né? Lei em relação ao estupro, que é uma lei já considerado um crime hediondo no Brasil, assédio sexual, lei em relação à violência psicológica, lei do stalker também. Voltei, né? Tá. Então, assim, só para fechar mesmo esses 2 casos, o que eu quero realmente, assim, deixar como um convite para reflexão, inclusive até porque nesses últimos dias a gente vem falando sobre essa responsabilidade das mulheres e das feministas em relação a meninos que acabam se tornando misóginos, né, e se voltam aí para se tornarem incels, red pills no futuro, enfim. Mas eu faço um convite aos homens mesmo, né, para poderem observar sobre as suas posturas, mas também sobre o seu letramento em relação a isso, porque aqui do lado de cá é muito difícil. O cenário que nós vivenciamos, vou falar de Brasil, não vou nem entrar no mérito, porque são 2 crimes esses que a gente comentou, tanto do Robinho como do Daniel Alves, que aconteceu na Espanha e na Itália, né? Na Espanha, o Daniel Alves e o Robinho na Itália. Mas o cenário é um cenário de guerra, de guerra. Nós estamos sendo violentadas e mortas todos os dias, o tempo todo, em todos os lugares. Essa é a nossa realidade e é infernal, infernal mesmo. E não é legal, não é empoderamento. Eu digo para vocês assim com muita certeza,
para uma mulher chegar ao ponto de procurar uma delegacia e ter que denunciar, ter que elaborar uma violência como essas de ordem sexual, é lamentável. Assim, é triste. A gente não quer fazer isso. Então, é só para que vocês possam compreender o quanto é violento, sobretudo porque a gente está falando de homens que são nossos ídolos, homens que muitas vezes a gente jamais iria imaginar que pudessem fazer o que fizeram, né? Então, assim, a gente inclusive desconstruir essa ideia de quem é esse estuprador, esse violentador, esse cara que assedia. Ele, infelizmente, ele é alguém que a gente admira muito. Está próximo da gente, é o nosso colega de trabalho, é o nosso professor, é o nosso irmão, é o nosso filho, é o nosso pai, são os nossos amigos. Lamentavelmente, mas essa é a realidade. Então fica aqui realmente essa reflexão. Vejam, o Fórum de Segurança Pública de 2024, ele apresentou que as violências de gênero aumentaram em todas as modalidades. Para ficar só no feminicídio, os 3 perfis de pessoas que cometeram feminicídio, 63% foi o parceiro íntimo, ou seja, o namorado, o marido, enfim. 21% o ex-parceiro íntimo e 8% um familiar, ou seja, tudo conhecido. Quem está assassinando as mulheres são pessoas conhecidas, que fazem parte da vida dessas mulheres, percebe? Então, para vocês entenderem a dimensão da tragédia que a gente está. Da tragédia que a gente está. Então, quando a gente tem, por exemplo, jornalista fazendo artigo aí, falando que foi o feminismo que errou, que o feminismo não se atentou à questão dos garotos, ou não se atentou sobre isso ou aquilo em relação às violências que a gente apresenta, pois então eu faço um convite. Vocês, homens, que possam se letrarem em relação à situação que a gente está acontecendo, se conscientizarem, colarem nas manifestações, estarem junto, ouvirem, estarem presentes. A gente não vai vencer esse cenário que é de guerra apenas entre nós, sozinhas. Quando a gente fala é nós por nós mesmos, porque muitas vezes a gente busca um apoio, a gente busca um espaço para que ele seja ampliado e as nossas reivindicações possam virem a serem ouvidas, e o que a gente tem é sarcasmo, riso, deslegitimação. É isso que nós temos. Então a gente tem que, muitas vezes, contar com nós mesmos, contar com o nosso próprio apoio. Então é só para vocês terem um pouco da dimensão mesmo, sabe, da nossa situação.